Apocalipse capítulo 3, verso 10, 12, aliás, e ele vai terminando ali, né, com relação ao meu novo nome, né, só para a gente terminar, a, a igreja de Filadélfia. Vamos ler ali, olha só, Gálatas 4:26. A gente já falou sobre receber um novo nome do Senhor, um nome que só nós conhecemos, lá no céu nós vamos conhecer. E Gálatas 4:26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama tu que não está de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Ou seja, aqueles que perseguiam é, Jacó, que no caso teria nascido do Espírito, Esaú, que nasceu na carne, agora estão perseguindo a nós, que nascemos, né, do Espírito Santo. Contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro do filho da livre, daquilo que Deus tem para nós. E assim, irmãos, somos filhos, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre, ou seja, de Sara e não de Agar. Nós somos livres, nós somos esse nome, e é importante porque nós não somos mais escravos daquilo que o mundo oferece, daquilo que o diabo oferece. Filipenses 3:20, vamos lá, Filipenses 3:20. Mas leis livres, conhecereis a verdade vos libertará, como diz João. Nós estamos livres daquilo que mais o inimigo insiste em acusar-nos de dia e de noite aí. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, a gente lê isso aí, para ser igual ao corpo da glória, né? Ou seja, transformado pela graça de Jesus, nosso, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia e o poder que tem até de subordinar-se todas as coisas. E Hebreus 11:10, vamos lá para Hebreus 11:10. Hebreus capítulo 11, verso 10. Tudo isso justificado pelo novo nome que nós vamos receber do Senhor, um corpo, uma vida transformada, porque guardava a cidade que tem fundamentos, o qual Deus é o arquiteto, o edificador da Nova Jerusalém. E o 13:14, ainda de Hebreus, capítulo 13, verso 14, Hebreus 13:14, olha só, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir, ou seja, uma Nova Jerusalém nos céus, não no mundo, mas nos céus. Hebreus 12:22 também vai falar sobre isso. Hebreus 12:22. 12:22. Mas tendo chegado ao Monte Sião e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, não essa terrena, que às vezes as pessoas tentam associar, não tem nada a ver com ela, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, ó nós aí, arrolados no céu, e a Deus o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao qual fala o próprio Abel. Amém. E Apocalipse 2:12, para a gente terminar aí essa parte. Apocalipse 2:12, o verso 12. Ao anjo a igreja de Pérgamo escreve essas coisas, diz: aquele que tem a espada afiada de dois gumes, conheço o lugar em que habitas. E aí a gente viu isso aí da igreja de Pérgamo, né?
esse Deus aí da espada de dois gumes que nós falamos, capaz de separar, né, junta de medulas, almas de espírito, e a gente já passou isso, tudo isso aí está debaixo do poder do nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, diz o verso 3 de Apocalipse. Agora, nós vamos ver a última igreja das 7 aí, a igreja de Laodiceia. Então, vamos lá. O verso 14 de Apocalipse vai falar sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia, que significa justiça, a palavra Laodiceia é justiça, e hoje a atual Turquia ficava ali na região da Frígia, e mais que isso, né? Não só a justiça, mas o que é justo diante da comunidade. O que é justo com a comunidade seria a melhor tradução de Laodiceia. Então, vamos lá. Ela ficava a 145 quilômetros próximo ali de Éfeso e das proximidades das outras igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, nós falamos aí, o anjo que escreve aí, aquele que guardava a igreja de Laodiceia, recebeu esta carta aí, o pastor da igreja e até os anjos ali que estavam sob a responsabilidade de ajudar a desenvolver essa igreja. Aquele que é o Amém, né? Segundo Coríntios 1:20, vamos lá para 2 Coríntios 1:20, a gente já falou o significado do Amém no hebraico, né? A força e o poder estão diante de Jesus. Mas 2 Coríntios 1:20, né? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele um sim, porquanto também ele é o Amém. Ou seja, tudo que existe está diante do poder de Deus. O Amém é a concretização de uma obra para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, assim, o sim e o Amém, né, fazem parte das promessas de Deus. O Amém é o Senhor Jesus que completa a obra que tem. E a testemunha, não só ele é o Amém, mas também, até o 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Vamos lá para Apocalipse 1:5. Apocalipse capítulo 1:5. A gente falou aí sobre a testemunha fiel, que é o Senhor Jesus, a verdadeira testemunha, né? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Desculpa. Então aí a gente já sabe, também a gente já passou sobre essa testemunha fiel e verdadeira, João 5:31. Vamos lá para João 5:31. Testemunha fiel e verdadeira. Ele é o Amém, ou seja, o Senhor Jesus. João 5:31, ele vai dizer assim, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas, para que sejais salvos. Ele era lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-se com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito, de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra.
permanente em vós, porque não creste naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, diz o verso 41, não quereis vir a mim para terdes vidas. Eu não aceito glória que vem dos homens, sem, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem de Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, esse texto já fala tudo, né, a respeito de Jesus. Então, essa verdade de Deus, e é tão tremendo porque a gente vê Jesus falando, o povo tinha Moisés. Qual era o problema de Moisés que acusava? É a lei, né? Então, ele chegou num monte, e a gente já falou sobre isso, lá em Êxodo, e aí o monte flamejava, e aí o povo dá, Moisés, sobe tu e fala, e nós vamos obedecer. Aí Deus deu os 10 mandamentos, e o povo não obedeceu os 10. E aí os judaizantes criaram mais 500 e tantos é, regras. O ser humano gosta disso, né? Regras que ele não é capaz de cumprir. Quanto mais ele é legalista, mais religioso, mais ele cobra dos outros. É, o modo de vestir, o modo de falar. O problema não é o que entra pela boca, mas o que sai, o que está dentro do coração, esse Deus conhece. Por mais que a gente tente enganar uma pessoa ou outra, isso aí vem à tona. A palavra de Deus fala que tudo é revelado diante de Deus e até dos homens. Então, assim, é triste porque a gente acabou de ler aí, as pessoas que dão testemunho de Jesus, as pessoas não acreditam. Mas se der testemunho de um homem e falar, oh, nossa, esse aqui é santo e poderoso, as pessoas idolatram e vão atrás, né? No meio, até no meio evangélico, né? É um negócio meio esquisito às vezes. Mas a gente vê que tudo isso está parte do processo aí. E é importante a gente ter isso em mente, porque o Senhor Jesus ele chama a atenção de toda a comunidade judaica naquela época, que deveria buscar e temer a Deus e parar de seguir a homens. É, então, esse é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. João 1:1. Vamos voltar lá para João 1:1. E aí, esse texto, João, é, talvez a parte mais poderosa entre todos os textos aí, essa questão no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, o som, as coisas foram anunciadas por Deus e passaram a existir. A saber, esse som é Jesus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, ele é o Criador, o consultor de tudo. Ele é o verbo que sai da boca de Deus. É Jesus. É ele que faz desenrolar o universo e criar as coisas. E ainda diz, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Novamente aí, ó, a luz dos homens. Ele vai citar ali, a gente leu, em João 5, né, a questão de João Batista, e ele trouxe um pouco da luz e o povo se alegrou, mas não ficou muito tempo. Mas está aí alguém que não precisa de testemunho humano. Jesus, essa que é a questão, né?
O leão não precisa que defendam ele. Vou defender o leão. Gente, não precisa, né? É, Deus se defende sozinho e de uma maneira muito poderosa. A gente vai ver que durante a palavra de Deus, muitos usaram o nome de Deus para dizer que estavam defendendo a Deus, cuja, na verdade, é questão da religiosidade. É, a, a saber, a gente teve a Inquisição, né, a expansão aí marítima, jesuítas, quando as pessoas morreram, as guerras santas, as cruzadas, tudo em nome de Deus que não era verdade. Em nome da ganância do homem, às vezes, esse, a gente, e na Bíblia não era diferente, a gente olha só a questão de Eliseu, quando começaram a rir dele, porque era calvo, ele mandou uma ursa e matou todo mundo lá, né? Elias, quando estava lá, os adoradores de Baal, mandou descer fogo do céu. Então, assim, não que não fosse, mas assim, essa necessidade aí de provar que. E Jesus não fez nada disso. Né? Até os discípulos reclamaram, né? Até Josué falando lá, quando profetizaram próximo no tabernáculo, e aí Josué foi lá e falou, não, repreende, manda. É, Jesus também, quando eles falaram, ó, estão batizando no teu nome, onde já se viu, vamos lá, né? É, um ciúmes, inveja, não sei, tudo isso parte do nosso coração, né? O coração do homem é enganoso até ele mesmo. Então, esse testemunho fiel que é Jesus não depende, tudo foi feito por ele. Quem dá testemunho dele é Deus. O testemunho dele é essa obra gigantesca que não tem tamanho como explicar. A vida estava nele e ele era a luz do homem. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, todo o universo não prevaleceu sobre a criação de Deus. As estrelas foram feitas, né? E aí, ó, houve um homem enviado por Deus, o nome era João. E aí, aquele texto que nós lemos de João, capítulo 5, de João Batista. Então, esse é a testemunha fiel, o princípio de toda a criação. O verso 15 de Apocalipse, aí ele volta lá, né? Vamos lá. E, novamente, João vai falar essa questão que Deus conhece as nossas obras. As obras de Jesus já estão claras. A nossa talvez não estão tão claras assim, mas estarão em nome de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus. Conheça as tuas obras, e aí o problema de Laodiceia, de todas as igrejas, essa é a pior de todas as igrejas. É pior porque ela não era tão transparente, vamos dizer assim, extremamente religiosa. Não era não era verdadeiro. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Então, era uma igreja que ostentava a santidade, mas que permitia o pecado, não deixa disso, é, não era nem a favor nem contra, sabe assim? Não fazia diferença. Ela virou uma instituição, deixou de ser a igreja de Jesus para viver uma instituição evangélica. Ela tinha mais um impacto social do que um impacto espiritual. E aí Deus chama a atenção dela, né, e fala assim, filha, você não é nem quente nem frio, não faz diferença. A, Deus conhece as obras. Todos os textos, Apocalipse 2:2, vamos lá para Apocalipse 2:2, tem em todas as igrejas, a gente viu isso aí. Apocalipse 2:2 também, né? Conheça as tuas obras, tanto o labor como a tua perseverança. E aí, falando
sobre a igreja de Éfeso. Entre outras, né, passamos por Esmínia, e todas as igrejas que nós passamos, nós vimos que, primeiramente, João mostrava o que a igreja tinha feito, seja bom, seja ruim. Né? E aí, essa questão da religiosidade. Tiago 1:27, vamos para Tiago 1:27? Tiago capítulo 1, verso 27, a igreja de Laodiceia, aí, o nome de justiça não fez jus à realidade, infelizmente, dessa igreja. Tiago 1:27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Ou seja, então eu vou fazer uma obra naqueles que mais precisam, né? Aquilo que a gente estava falando, nós cristãos que conhecemos de Jesus, a interferência na vida das pessoas é uma coisa muito importante. Não uma ajuda paliativa, imediata, né? Ali de dar R$ 1 para a pessoa que pede na rua, mas essa questão de oportunizar, né, é, situações em que essa pessoa possa mudar de vida, ser transformada por Jesus. Isso é o papel nosso, o papel da igreja, a cada dia de oportunizar. Né? Nossa igreja tem bastante ministérios nesse sentido e faz essa obra aí com excelência, e isso é legal, porque mas individualmente falando, né, a gente se apropria das obras de uma igreja grande e esquece de fazer aquilo que é individual e pessoal, que cabe a nós, né? Porque nós que estamos em um determinado trabalho, em um lugar, um ambiente, e as pessoas que estão ali precisam ver em nós essa diferença. E, além de fazer essa diferença com as pessoas, é não se deixar contaminar com as coisas que o mundo tem para oferecer, que, infelizmente, tem vindo com força e com vontade aí, sobre todos, sem exceção. Isaías 29:13 vai falar sobre isso, que o Tiago vai falar. Isaías 29, verso 13. 29, verso 13. Ó, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer a obra maravilhosa do meio. Só difícil não falar, né? É, Deus chama a atenção do povo, né, de Israel, os judaizantes, essa questão de adorar a Deus só de lábios, né? Isaías vai falar isso, e isso foi antes do cativeiro, que Deus fala por meio de Isaías. Isaías depois é cerrado no meio pelo seu povo. E então, assim, essa questão o lábio engana muito, mas o coração, sabe essa questão de aprender de ser evangélico, né? Não é difícil, né? Uma Bíblia debaixo do braço, mas, né, dá o dízimo, a palavra de Deus fala lá, né? Aquele rapaz que entra na sinagoga e falando, né? Entrou um gentil e chorava, pedindo perdão a Deus, né? O Evangelho vai contar a história, e aí entra lá um judeu e batia no peito, porque eu dou o dízimo 3 vezes por semana, aliás, jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo estufado, e aí Jesus olha e fala: qual dos dois saiu justificado do templo? O arrogante, que era extremamente religioso, que não tinha pecado nenhum, aos olhos dele, lógico, ou o gentil,
que entendeu que era um pecador e precisava do amor e da graça de Jesus. Lógico que os discípulos falaram, né, que era o pecador. E é isso que Jesus queria ensinar: não tem homem justo, nenhum sequer. Nós dependemos da graça e a misericórdia de Deus. Então, ele fala isso. E aí consiste em mandamentos de homens. Né? O que mais tem é mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, só fica replicando. Né? Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, sim. Obra maravilhosa em um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Há dos que esconde profundamente o seu propósito do Senhor, e suas próprias obras faz às escuras, e diz: quem nos vê, quem nos conhece? Ou seja, achando que Deus não está vendo. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artifício: ele não me fez. Essa coisa foi feita, dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. É, como se pudesse, né, um vaso dizer, um vaso, um objeto, dizer para o seu oleiro: ele não me fez. Essa coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. É, ele achou que ele nasceu de uma ameba, né, coitado. Assim, sem, mas se não for intervenção de Deus, né, não tem como mudar. Nem é quente e nem frio. Vamos para Gálatas 5:12. A igreja de Laodiceia era essa igreja extremamente religiosa, extremamente arrogante, extremamente política, né? Uma igreja política, era uma igreja que estava pautada aí sobre a influência do Império Romano, era uma igreja que não fazia diferença, talvez uma igreja aliançada até com o Império Romano, né? Era uma igreja assim que muito glamour, muito rica também, muito, sei lá, difícil, né? Falar assim. Gálatas 5:12. Tomar até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Só para a gente entender, volta um pouquinho, Gustavo, fazendo um favor. Né? Isso, sobe aí, ó. Pode em cima aí, o verso 6. Ó, 6 dá. Porque em Cristo Jesus, nós já falamos bastante isso, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, esquece essa questão de aparência. Às vezes, os judeus se vangloriavam porque era a nação que foi eleita, e a gente não discute isso, não é essa a questão, mas se não tiver Jesus, o judeu não vai para o céu, quem vai para o céu é cristão, né? Não tem nacionalidade no céu, tem cristãos. E porque para Deus isso não tem valor, nem a circuncisão, nem a incircuncisão. Se a pessoa é circuncidada ou não, não faz diferença. Né? O que faz diferença é o fato, nós já falamos, de ser cristão, aquele que se arrepende do pecado e se prostra aos pés do Senhor Jesus, esse vai para o céu. Não é um título que leva ele no céu, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Ou seja, eles começaram a correr, a semente que caiu no meio dos espinhos, ela brota e ela começa a florescer, mas vem os espinhos, a sufocam, ou seja, ela parou de correr. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Gálatas: vocês estavam correndo bem, e agora quem está impedindo vocês de continuar correndo e obedecer à verdade de Jesus? Esta persuasão não vem daquele que vos chama, né? Ou seja, quem está criando obstáculo e barreira para dizer que você não vai para o céu? Um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, uma mentira do diabo
contaminou toda a igreja em Gálatas, na Galácia. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ou seja, aquele que traz, a gente já falou lá em Coríntios, essa questão da obra, seja ela vai ser passada pelo fogo, seja ouro, prata, né, pedras preciosas, madeira, palha, tudo vai passar pelo fogo. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomar até se mutilasse os que vos incitam rebeldia. O apóstolo Paulo, né, deu uma exagerada aí, né, tipo assim, ó, mata e mutila todos esses aí que têm entrado na igreja e contaminado. Né? João vai falar isso também. Quando a gente chega na carta de João, e até segunda carta de João, verso 9, ele vai falar sobre isso também. Essa questão de receber os falsos ensinamentos. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela, nossa, já não permanece, não tem Deus. O que permanece da doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebeis em casa, nem me deis boa-vinda, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz cúmplice das suas obras más. Ou seja, se alguém vem sorrateiro, ensinando outro ensino que não é o de Jesus, e colocando regrinhas. Ah, mas olha, precisa isso, não é bem assim. Você já está pronto? É, olha, a pessoa vai se batizar, tem certeza? É, a gente nunca tem certeza de nada. Né? A única certeza é que se nós não nos rendemos a Jesus, nós vamos para o inferno. Essa certeza todo mundo tem que ter. Tá bom? Então a gente vai. É, e isso tudo a gente viu aí, né, sobre essa questão da religiosidade. Ah, antes nós fôssemos aí quentes ou frios. Mas isso a gente continua amanhã, amém? Que Deus nos oriente e acenda em nós a chama, né, e não nos deixe cair em tentação, nem na mentira de Satanás, para criar um coração nobre, aí, um coração né, contaminado pelo pecado. Ó Pai, eu quero agradecer por essa manhã. Ó Deus, livre-nos de ser como essa igreja, Deus, a igreja de Laodiceia. Que o Senhor nos aqueça o coração, tire de nós tudo aquilo que nos deixa apático à tua verdade, tudo aquilo que tem cicatrizado e deixado aparentemente santos e não, Pai. Mas que teu Espírito Santo não nos incomode, gere em nós o temor do Senhor, gere em nós, ó Deus, arrependimento genuíno, gere em nós o desejo de mudar de vida todos os dias. Isso que eu lhe imploro, Deus, no teu nome, Jesus. Faça a tua obra. Não nos deixe cair em tentação nesse dia, mas livra-nos do mal, Pai. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Obrigado pela honra de estarmos juntos aí. Que Deus nos abençoe nesse dia, aquecendo aí, que possamos ser uma brasa viva no Evangelho de Jesus. Amém?